Eu nunca vou esquecer o som da risada dele. Era um riso seco, debochado, daqueles que cortam a pele como vidro estilhaçado. A sala inteira acompanhou. 30 pares de olhos cravados em mim, esperando que eu reagisse, que chorasse, que explodisse. Mas eu congelei. E engoli o nó na garganta, tentei forçar um sorriso enquanto minhas mãos tremiam em cima do notebook. Você realmente acha que isso é uma apresentação profissional? O professor disse, se encostando na cadeira como se eu tivesse contado uma piada. Era meu último semestre da faculdade. A matéria era comunicação estratégica, e a apresentação final valia metade da nota. Eu tinha estudado por semanas, virado noites, feito pesquisa de campo, testado e refeito meus slides 1000 vezes. Mas bastou um comentário dele, uma gargalhada venenosa, para tudo ruir. Parece um teatro mal ensaiado, sinceramente. Próxima, ele nem me deixou terminar. O que era para ser meu momento virou um funeral. Meu funeral. Mas o pior não foi isso. O pior foi chegar em casa e encontrar minha mãe e minha irmã gêmea, a Isabela, rindo no sofá com a apresentação da Isabela na TV. Ela, claro, tinha sido perfeita. Ela sempre era. Minha mãe me olhou por cima da xícara de chá. Já te falei que não é pra você insistir nessas coisas de falar em público. Isso é pra gente como a Isabela, que nasceu com carisma. Você é mais técnica, mais quieta. Por que não tenta algo nos bastidores? Tradução: você não brilha. Você não serve para ser vista. Ela nem perguntou como tinha sido minha apresentação. Naquela noite, chorei tanto que acordei com os olhos colados. E pela primeira vez em anos, eu pensei em desistir. De tudo. Da faculdade. Da minha carreira. De mim. Mas algo dentro de mim, algo pequeno, quase morto, mas ainda pulsando, se recusou a apagar. Nas semanas seguintes, eu sumi. Evitei a Isabela, fugi das rodas de colegas, deletei minhas redes. Passei a viver na biblioteca, enfiada em livros de oratória, psicologia, linguagem corporal. Comecei a gravar vídeos de mim mesma falando sozinha no espelho, no banheiro, no quarto. E odiei todos. Eu era péssima. Mas continuei, porque o que eu sentia não era só vergonha. Era fome. Fome de provar que eu não era um erro. Formei com uma nota medíocre e nenhuma homenagem. A Isabela, claro, foi oradora da turma. Enquanto ela era convidada para trabalhar numa agência internacional pela própria orientadora, eu fiquei presa num estágio mal pago, onde a coordenadora de RH tratava todo mundo como lixo. Minha mãe não disfarçava a decepção. A Isa já alugou o apartamento dela, você viu? Fez até um tour no Instagram. Ela dizia, enquanto eu lavava a louça do jantar que só eu fazia. Certo dia, recebi um e-mail de uma amiga de turma, achei que fosse te interessar. Era um anúncio de um curso intensivo de storytelling para negócios. Eu cliquei. O preço era absurdo. Mas eu vendi meu notebook, usei o que tinha na poupança e fui. O curso era em outra cidade. Me hospedei numa pensão mofada, dormi em colchão de solteiro com cheiro de naftalina. Mas naquele salão apertado, com um professor que falava com paixão e fazia os olhos da turma brilharem, eu renasci. Aprendi mais ali em 5 dias do que em 5 anos de faculdade. No final, os alunos foram desafiados a fazer uma apresentação ao vivo. Minhas mãos suaram, minha garganta fechou. Mas quando pisei no palco improvisado com uma luz fluorescente estalando, uma calma estranha desceu em mim. Falei por 12 minutos. Contei uma história real sobre minha avó, que vendia pão de queijo na feira e aprendeu a vender com o coração. A plateia ficou em silêncio. Depois aplaudiu de pé. A primeira vez que alguém me aplaudiu. E ali eu soube, nasci pra isso. 3 anos se passaram. De um canal no YouTube com 40 inscritos, passei a ter mais de 200 mil. Comecei a dar workshops pequenos, depois palestras em empresas. Um vídeo meu viralizou, como transformar vergonha em força. Foi compartilhado por um grande coach de liderança e o convite veio. Quer abrir o evento nacional de comunicação da ABCom? Palestra de abertura. Auditório de 1000 pessoas. Com cachê. Na lista de inscritos confirmados, entre centenas de nomes, havia um que quase me fez cair da cadeira. Professor Raul Mendes. O mesmo que tinha rido da minha apresentação. Na manhã do evento fui maquiada por uma profissional, vesti um blazer bordô que comprei com meu próprio dinheiro e entrei no palco com o microfone preso na gola. Luzes, câmeras, silêncio. Olhei para a plateia e vi ele. O mesmo olhar cínico, mas agora com uma pulseira de participante sentado na 3ª fileira. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje vou contar uma história, mas não é qualquer história. É sobre como a vergonha pode ser a melhor professora da sua vida. E contei tudo, sem dizer nomes, mas quem conhecia a história sabia. Falei sobre aquele riso, sobre a vontade de desaparecer, sobre a fome de me reconstruir. E no final, fechei com a frase que se tornou minha marca. E quando rirem de você, não abaixe a cabeça. Guarde o som. Um dia, vai ser a trilha sonora da sua vitória. Aplausos, gritos, fotos. E no fim do corredor, ele,
Sua fala foi poderosa, disse o professor, com um aperto de mão frouxo. Você cresceu muito. Obrigada, professor. A vida ensina. Ele me deu um cartão, pediu para eu considerar uma palestra na faculdade. Sim, agora ele queria que eu ensinasse. Mas antes que eu aceitasse ou negasse, recebi uma ligação que fez meu sangue gelar. Minha irmã, chorando. Alguém vazou meu vídeo. Aquele da agência. Eles estão me acusando de plágio. Estão me processando. Ela soluçava. Pedi ajuda. E tudo que eu consegui perguntar foi: você quer que eu dê um jeito, como irmã, ou como palestrante? Eu demorei para responder. A Isabela chorava do outro lado da linha como uma criança assustada. Por um instante, minha mente quis apagar tudo que ela me fez. Quis lembrar só das tardes na infância quando dividíamos um pacote de bolacha Maria e ríamos vendo desenhos. Mas era impossível esquecer o que veio depois. Ela sempre teve a plateia. Eu, o pano de fundo. E agora quem precisava de ajuda era ela. Tá todo mundo me atacando. Meu nome tá nos sites de notícia de marketing. Dizem que copiei o conteúdo de uma campanha gringa. A voz dela tremia. Eu não sabia. Me passaram como original. Só revisei. Ela queria que eu acreditasse. Queria que eu esquecesse dos anos em que ela me fez parecer a cópia da filha ideal. E o que você quer de mim? Perguntei, fria. Ela hesitou. Você tem contato com aquela assessora que trabalha com reputação de imagem, né? Aquela que te indicaram depois da sua palestra no TEDx. Você pode me indicar? Claro. A assessora que cobrou R$ 5.000 para gerenciar a minha imagem depois que um grupo de haters distorceu um dos meus vídeos e tentou me cancelar. Na época, eu vendi o carro que tinha acabado de comprar. Tudo para me manter de pé. Posso, mas ela não é barata. E não trabalha com qualquer pessoa. Soltei devagar, quase como um aviso. Eu pago, eu juro. Só me ajuda. A mãe já tá me pressionando, dizendo que isso é culpa minha por ter ficado aparecendo demais. Ah, agora sim. Agora ela sabia como era. A pressão. O julgamento. O dedo apontado. A diferença é que eu nunca tive ninguém me defendendo. Ela mesmo agora ainda tinha a opção de me ligar. 3 dias depois, nos encontramos num café discreto no centro da cidade. Eu cheguei antes. Ela entrou usando óculos escuros, com o cabelo preso num coque mal feito e o rosto inchado. Tô parecendo uma zumbi, né? Disse, tentando um riso. Mas era o mesmo riso que ela usava quando fazia piada das minhas roupas na escola. Não respondi. Apenas mostrei o cartão da assessora e deslizei até ela. Ela topou analisar o seu caso. Mas vai precisar de todo o material. E tem que ser honesta com ela. Qualquer mentira e ela pula fora. Isabela sentiu. Obrigada, Lu. De verdade. Eu sei que eu nunca fui uma boa irmã, mas só você pode me entender agora. Quase cuspi o café. Entender? Você me fez passar por humilhações que nem psicólogo conseguiu apagar. Eu fiz terapia durante 1 ano porque você contou pro grupo do cursinho que eu usava fralda geriátrica para dormir. Lembra disso? Ela baixou os olhos. Eu era imatura. Não, Isa. Você era cruel. Ela respirou fundo. Parecia prestes a se desmanchar em lágrimas, mas eu já conhecia aquela performance. Era o número favorito dela, a vítima carismática. E a mãe? O que ela disse? Perguntei, só pra testar. Disse que eu tenho que resolver, que você é a única que tá numa fase boa. Até parece, né? Parece sim, porque é verdade. Ela não respondeu. Naquela noite, recebi um e-mail com o nome da faculdade onde o professor Raul dava aula. Era um convite oficial. Prezada Luciana, ficamos honrados com sua participação no evento da ABCOM e gostaríamos de saber se você teria interesse em ministrar uma palestra para nossos alunos do curso de Comunicação Estratégica. O professor Raul sugeriu seu nome. Oferecemos cachê, hospedagem e total liberdade de abordagem. Eu li aquilo umas 10 vezes. Liberdade de abordagem. O mundo dava voltas. Mas às vezes, ele girava rápido demais. Respondi com um sim frio e objetivo. Sim, eu queria pisar naquela mesma sala onde ele riu de mim. Sim, eu queria olhar nos olhos de cada aluno e dizer que eles podiam ser muito mais do que as notas que tiravam. Mas, acima de tudo, eu queria mostrar para mim mesma que eu tinha vencido, que a vergonha agora trabalhava para mim. 1 semana depois, recebi uma mensagem de voz da minha mãe. Não atendi. Ela deixou um recado curto. Você que ajudou sua irmã, né? Fiquei sabendo. Olha, não vou mentir. Você surpreendeu. Mas vê se não deixa isso subir a cabeça, hein? Humildade sempre. Humildade. Como se ser invisível a vida inteira fosse humildade, não humilhação. Não respondi. A palestra na faculdade foi marcada para uma sexta à tarde. Cheguei cedo. O campus estava igual. Os mesmos corredores, os mesmos murais de cartolina anunciando eventos com nomes cafonas. Mas eu era outra. Eu não andava mais encolhida, com medo de tropeçar nas palavras.
Eu andava como quem sabe que cada passo é parte de um roteiro escrito com sangue e coragem. Quando entrei na sala, a mesma em que fui ridicularizada, reconheci até o risco na parede. O professor Raul veio me cumprimentar. E Luciana, que prazer ter você aqui. Dessa vez, a mão dele tremia um pouco. O sorriso era quase inseguro. Espero que o ambiente te traga boas memórias. Ele arriscou. Traz. Mas também me lembra que foi daqui que eu precisei fugir para me reconstruir, respondi sem hesitar. Ele ficou em silêncio, mas não por arrogância, por vergonha. Durante a palestra, contei novamente a minha história, sem floreios, sem açúcar. Falei sobre como ser ridicularizada me fez questionar minha existência. Falei sobre o riso do professor, sobre o desprezo da minha família, sobre os dias em que a única coisa que me alimentava era a raiva de não ser levada a sério. Vi alunos chorando, vi colegas anotando como loucos. E no fim, quando uma aluna me perguntou se era possível recomeçar depois de se sentir inútil, eu respondi: não só é possível, é necessário, porque quando você recomeça por si mesma, ninguém pode tirar isso de você. Aplausos. De novo. Na saída, o professor Raul me entregou um envelope com cachê. E olha, se um dia quiser dar aula aqui, a porta tá aberta. Dei um sorriso. Obrigada. Mas hoje, quem escreve o roteiro sou eu. Na mesma noite, recebi uma mensagem da assessora que ajudei a Isabela a contratar. Luciana, precisamos conversar. Tem algo estranho no material que ela me mandou. E uma coisa me chamou a atenção. O IP de uma das campanhas plagiadas foi rastreado para um computador da casa da sua mãe. Minha respiração parou. O computador da nossa mãe, onde a Isabela ficava horas montando as campanhas dela. Será que ela sabia? Será que ela usou de propósito? Ou pior, será que minha mãe ajudou? O que você faz quando a verdade ameaça destruir tudo de novo? Quando você finalmente constrói uma versão forte de si mesma, mas as mesmas mãos que antes te empurraram querem agora se agarrar a você para não afundarem sozinhas. A mensagem da assessora ficou na tela do meu celular por uns bons 5 minutos. Meu coração batia tão alto que mal ouvi o barulho da cidade passando do lado de fora da janela. O IP de uma das campanhas plagiadas foi rastreado para um computador da casa da sua mãe. Lembrei de um domingo qualquer, há uns 2 anos, quando fui visitar minha mãe depois de meses. A Isabela estava lá, claro, as duas enfiadas no escritório minúsculo no fundo da casa, a mesma que um dia já foi meu quarto. Elas riam, comentavam slides, e quando entrei minha mãe disse: agora é a vez da Isa brilhar, fica de olho, viu? Vai ter orgulho da sua irmã, fica de olho. Será que elas riram da apresentação que a Isabela fez? Será que elas copiaram juntas? Será que minha mãe ajudou? Meu estômago revirou. Liguei para a assessora no dia seguinte, sem dormir. Pode me explicar melhor essa história do IP? Perguntei, já sabendo que a resposta não seria leve. Claro, usei um sistema de rastreamento que identifica a origem dos arquivos enviados para as plataformas. As imagens da campanha que a Isabela recebeu de terceiros foram criadas num dispositivo com IP residencial. O mesmo IP que aparece nos envios dela para a empresa nos últimos meses. E esse IP é da casa da minha mãe? Perguntei, ainda torcendo para ouvir um não. E sim, confirmei com o provedor. É fixo, da região de Sorocaba, e registrado no nome de Ana Carla Figueira. Minha mãe. Sem dúvida. A garganta secou. Eu me sentei no chão do banheiro, longe de qualquer distração. O mundo girava em círculos e no centro, lá estava eu, outra vez sendo puxada por correntes que pensei ter quebrado. Mandei uma mensagem para Isabela. A assessora identificou que os arquivos plagiados foram enviados de casa, do computador da mãe. Você quer me contar alguma coisa? Demorou 1 hora para responder. Lu, não sei como isso aconteceu. Eu juro, eu só usei os arquivos que a mãe disse que estavam prontos. Ela disse que pegou de uma referência para eu usar como base. Eu achei que era seguro. Ela culpou a nossa mãe. A mesma mãe que passou a vida inteira me diminuindo enquanto enchia a Isabela de elogios. A mesma mãe que, quando peguei minha primeira promoção como assistente de conteúdo, respondeu com um: ah, mas a Isa já era gerente nessa idade, né? Agora as duas estavam envolvidas no escândalo, e queriam que eu limpasse a bagunça. Peguei o carro e fui para casa da minha mãe. Não avisei. Bati na porta e esperei. O coração parecia um tambor, socando o peito. Ela abriu com aquela cara de quem não gosta de ser incomodada. Usava o mesmo roupão cinza de sempre. Ué, apareceu. Disse, como se fossemos vizinhas, não mãe e filha. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre o computador. Sobre a campanha plagiada da Isabela. Sobre o IP da sua casa. Ela regalou os olhos. Só por um segundo. Mas foi o suficiente. A assessora rastreou. Os arquivos foram criados e enviados daqui. Isso é um absurdo. Deve ter dado erro. Disse, virando as costas como se quisesse encerrar o assunto ali.
Você vai mesmo negar? Ela se virou de repente furiosa. E o que você quer? Que eu deixe sua irmã ser destruída por uma besteira? Que eu assista ela ser processada e perder tudo? Eu só ajudei a melhorar o material. Ela precisava. Tava sob pressão. Copiar uma campanha inteira não é melhorar mãe. É crime. E você sabia. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo parecia menor. Eu não sabia que iam descobrir. O murmurou. E se fosse eu? Se tivesse sido eu a plagiadora? Você teria feito o mesmo? Ela me olhou. O olhar dela dizia tudo. Não. Você sempre teve que se virar, Luciana. Você era forte. A Isabela, ela sempre precisou mais. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Eu sempre soube. Sempre senti. Mas ouvir aquilo em voz alta foi como tomar uma facada. Você era forte. Não, eu era descartável. Voltei para casa com a cabeça em chamas. Recebi uma nova ligação da assessora. E Luciana, tenho más notícias. A empresa decidiu abrir um processo judicial. A alegação é que o material foi usado de forma consciente e fraudulenta. E eles sabem da minha relação com ela? Sabem. E isso pode te prejudicar se você continuar envolvida publicamente. Suspirei. Tá dizendo que eu tenho que soltar a mão dela? Tô dizendo que você precisa escolher a profissional que você virou ou a sombra que elas querem que você volte a ser. Naquela noite, recebi uma mensagem da Isabela. Se você me abandonar agora, vai mostrar que sempre teve inveja de mim, que nunca foi realmente minha irmã. Vai me deixar afundar por algo que nem fui eu que fiz? Era isso. Mesmo diante de tudo, ela ainda virava o jogo contra mim. Ainda tentava me fazer sentir culpada por algo que elas fizeram. Eu me encostei na parede do meu quarto. Lembrei da menina de 15 anos que chorava abraçada ao travesseiro porque a irmã tinha espalhado que ela era uma vergonha pro colégio. Lembrei da garota de 22 que ouviu o próprio professor rir da apresentação e voltou para casa para escutar a mãe dizendo que ela devia trabalhar nos bastidores. Lembrei da mulher de 29 que agora lotava auditórios e fazia gente que a humilhou pagar para ouvi-la. E respirei fundo. Peguei o celular e gravei um vídeo. Um vídeo que não publiquei. Não ainda. Mas que começava com: algumas pessoas acham que você precisa ser invisível para não incomodar. Outras acham que você precisa perdoar tudo em nome da família. Mas eu aprendi que tem gente que só vê seu valor quando precisa usá-lo para se salvar. No dia seguinte, recebi uma proposta para palestrar num congresso internacional em Buenos Aires. Tema: como lidar com sabotagens emocionais e profissionais. Coincidência? Ou o universo me perguntando: você vai contar a história inteira agora? O convite para o Congresso Internacional em Buenos Aires chegou no momento exato em que eu mais precisava tomar uma decisão. Assunto: sabotagem emocional e profissional em ambientes de alta performance. Público-alvo: líderes, mentores, coaches e comunicadores. Cachê: o maior que eu já tinha recebido até hoje. E mais importante, liberdade total para contar a minha história. Mas como contar uma história real quando os vilões vestem os mesmos sobrenomes que você? Naquela noite, escrevi e apaguei meu roteiro dezenas de vezes. No meu quarto, cercada de livros, anotações e troféus que acumulei com suor e resistência, eu me sentia de novo pequena. Não porque duvidasse do meu talento, mas porque sabia que dessa vez, minha palavra ia ter peso real. E consequências. No dia seguinte, minha mãe me ligou. Não atendi. Depois veio uma mensagem de voz da Isabela, com a voz estranhamente calma. Faz o que você quiser, Luciana. Me expõe. Fala o que quiser lá fora. Se é isso que vai te fazer sentir vencedora, tudo bem. Não era culpa. Era manipulação disfarçada de rendição. Foi então que entendi. Elas nunca pensaram que eu teria alcance. Que eu subiria tão alto a ponto de ter o microfone nas mãos. E agora que eu tinha, queriam que eu ficasse muda. Mas eu não subi tudo isso para silenciar a parte mais importante da minha história. No evento em Buenos Aires, o teatro estava lotado. Mais de 1000 pessoas. Gente do mundo inteiro. Quando chamaram meu nome, o coração acelerou como da primeira vez, mas desta vez, não era medo. Era poder. Peguei o microfone. Respirei fundo. E falei. Durante anos, eu acreditei que não era boa o suficiente. Acreditei porque ouvi isso de um professor, de colegas, e da minha própria família. Contei sobre minha trajetória. O desprezo. O riso cortante de Raul. O silêncio da minha mãe. A manipulação da minha irmã. E mesmo depois de vencer, depois de conquistar palcos, seguidores, reconhecimento, a tentativa de sabotagem voltou. Mas não mais de fora. Dessa vez, ela veio de dentro. Falei do plágio, sem citar nomes. Mas o suficiente para quem viveu saber. O suficiente para quem me acompanhava sentir o peso da verdade. Eu precisei escolher entre proteger quem sempre me usou, ou proteger quem eu me tornei. E escolhi a segunda opção. Aplausos. Longos. Genuínos. Eu desci do palco com uma leveza que nunca tinha sentido.
2 dias depois, a história começou a vazar. Alguém do evento compartilhou trechos do meu discurso. Um site de jornalismo investigativo ligou os pontos. E pela primeira vez, a culpa não caiu sobre mim. Minha mãe me ligou. Dessa vez, mais desesperada do que nunca. Você destruiu a sua irmã. Você destruiu a própria família. Não, mãe. Vocês é que tentaram me destruir a vida toda. Eu só parei de aceitar. Silêncio. E você sabe que eu sempre fui a filha que vocês esconderam. Agora o mundo me vê. Desliguei. Isabela perdeu o emprego. A agência rompeu o contrato. Ela tentou se justificar nas redes, mas não colou. Nem o carisma salvou. E eu ganhei um convite para lançar um livro. Título provisório: A apresentação que mudou minha vida. No prefácio, escrevi: esse livro é dedicado a todas as pessoas que foram silenciadas dentro de casa, humilhadas na escola, diminuídas no trabalho, que ouviram risos quando tentaram brilhar. Acreditem, vocês não são o erro. São o início de um novo ciclo. Alguns meses depois, recebi uma carta, escrita à mão. Era da Isabela. Nunca achei que você fosse me superar. Achei que você era só mais uma sombra perto de mim. Mas você virou o farol. Hoje eu entendo por que doeu tanto. Porque você brilhou sem precisar apagar ninguém. Eu ainda não sei quem eu sou sem os elogios da mamãe, sem as facilidades. Mas tô tentando. Me perdoa se um dia puder. Isa. Guardei a carta numa gaveta. Não como lembrança de dor, mas como prova de que até as sombras sabem que a luz, uma hora, vence.